No ar, mais um Mestre dos Negócios, um quadro para falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança e principalmente sobre histórias reais de quem faz acontecer. E hoje, como nosso convidado especial, o Celso Amâncio, é um prazer, né? Vou falar um pouquinho só sobre ele para a gente poder conhecer. Celso Amâncio é um dos maiores especialistas em crédito e varejo do Brasil. Foram 30 anos como diretor nacional de crédito nas Casas Bahia, ajudando a consolidar a empresa como líder do varejo com 90% das vendas no crédito e 7,7 milhões de clientes ativos de baixa renda, com a melhor performance de inadimplência do mercado. Depois, como diretor executivo do Carrefour, implantou o cartão internacional Visa Carrefour e idealizou no Banco Carrefour, do qual foi o primeiro presidente com operações no Brasil e na Europa. Também foi secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, liderou o lançamento oficial dos MEIs no Brasil e projetos premiados pelo Sebrae em desburocratização e desenvolvimento econômico. Hoje atua como mentor, consultor, palestrante e professor convidado em instituições como a FGV, nas áreas de varejo, inovação e educação financeira e empreendedorismo. É uma honra podê-lo ter aqui hoje. É só um pouquinho, né, do currículo dele, ele vai estar falando um pouquinho pra gente aqui. E também como nosso convidado, uma participação especial do Ícaro. Ícaro, ele é consultor da FS Group e hoje vai estar aqui compartilhando junto comigo algumas informações e trajetória do Celso. Celso, eu quero que você conte um pouquinho pra gente da sua trajetória, pra gente poder ouvir um pouquinho. Eu sei que aqui eu explanei algumas coisas, mas eu sei que tem muita história aí pra gente poder conhecer e poder falar um pouco mais sobre o empreendedorismo, sobre empresários, pessoas que estão iniciando na carreira e o sucesso que hoje você é, para poder compartilhar um pouquinho dessa história que você viveu e tem vivido. Muito bem, Camila, muito obrigado. Fico muito feliz em estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho e com certeza o seu microfone vai ecoar muito e espero ser útil, né, a quem nos assiste. E na verdade você foi muito generosa aí, né, no meu breve currículo. Na verdade a gente na vida precisa deixar os legados, né? Sim. E eu tive a oportunidade, Deus me encaminhou muito bem para isso, e poder lidar com gente a minha vida toda, né? E eu diria que é o que eu mais gosto, né? Gente. Então, aí nas Casas Bahia, eu acredito que foi uma experiência bem interessante, até pela quantidade, né, de pessoas que passou aí pelo nosso crediário. Então, eram pessoas que nós apertávamos a mão, né? Nós olhávamos nos olhos e nós entendíamos a necessidade de cada um. E a análise de crédito era totalmente diferente no mercado. Era uma análise de crédito muito pessoal. Sim. Enquanto o mercado era impessoal, né, você aprovava o crédito esperando que a pessoa ia atrasar, nós aprovamos o crédito na certeza que ele ia pagar, né? Por que isso aí? Porque nós entendíamos o quanto o bolso do cliente era do tamanho da mercadoria que ele estava comprando. Sim. E normalmente era mercadoria de necessidade, então você não tinha que ser tão rígido, né? E dava certo. Eu acho que o grande segredo do crediário da Casa Bahia era que as pessoas não tinham medo de comprar na empresa. Porque se porventura eles tivessem algum problema de desemprego, doença, qualquer coisa, tivesse um atraso, ninguém ia com truculência atrás dele. Normalmente se fazia um acordo, né? Normalmente vendia-se novamente para ele. Então ele não se tornava persona não grata, né? E normalmente o mercado ele tinha essa prática, né? Se você atrasou, acabou, já negativava o teu nome e você era uma pessoa não grata. Então, e na Casa Bahia a gente dava esse tratamento totalmente diferente, né? E pode continuar? Pode sim. Casa Bahia a gente tem muitas histórias, né, de confiabilidade. Na verdade eu costumava dizer que a pessoa ele entrava como freguês, porque lá não era cliente, né? A gente chamava de freguês, nosso patrão chamava de freguês e ele ficava amigo, ele ficava da casa. Então, quantas vezes os avós não traziam neto, sabe, para comprar
puxando na mão o neto. E muitas vezes o neto tinha 16 anos, 17 anos, e o mercado, por lei, você não podia vender para ele, porque era acima de 18 anos, e nós arriscávamos. E por que você não fazia no nome, por exemplo, dos pais ou dos avós? Justamente para dar responsabilidade. E com certeza, esses menores daquela época são clientes até hoje da Casa, são fregueses, né? Até hoje da Casa Bahia, porque era uma relação de confiança. E eu tenho uma certeza absoluta, e eu diria que até uma satisfação em dizer isso, que o crescimento da empresa foi baseado nessa confiança. É lógico que é uma empresa super confiável, né? Se falava que ia te entregar para você na terça-feira você recebia, não cobrava a entrega, não cobrava a montagem e tinha muito respeito pelas pessoas, independentemente da condição social das pessoas. Aliás, eu acho que merece dizer um pouquinho dessa questão social, né? Quando nós começamos a abrir lojas em bairros mais sofisticados, acontecia uma coisa muito interessante, que hoje a gente pode falar sem o menor problema, né? Normalmente as patroas não iam comprar, né? Porque ficava, vou na Casa Bahia, muito popular, entendeu? Pediam para a funcionária ir lá comprar, para a empregada e comprar no nome dela, acredita? Acredito. E a gente descobria isso, porque a gente conversava com as pessoas, entendeu? Mas depois as próprias patroas vinham, porque elas vinham pagar o carnê, né? O carnê, ele era obrigatoriamente, naquela época, ele tinha que ser pago na loja. E era uma estratégia da empresa, né? E o caixa ficava no final da loja, propositalmente, para que você transitasse até o final da loja e você visse as mercadorias. E normalmente, nós sempre estamos precisando de alguma coisa em casa, não é isso? É verdade. Nesse momento nós estamos precisando de alguma coisa. E aquela mercadoria estava ali, você passava por ela. E brilhava os olhos, não é isso? E principalmente se você está pagando a última parcela. Exatamente. Você já vai olhando o próximo produto. E a gente tinha uma estratégia lá que chamava de boca de caixa, né? Inclusive até premiava os vendedores para isso. E você apresentava o carnê para pagar para o caixa olhava o carnê. Se você já tivesse pago 50% do carnê, ela não devolvia o carnê para você. Ela batia um sininho e o vendedor vinha e ela entregava, o caixa entregava o carnê na mão do vendedor. E o vendedor ia conversar com você. O que a senhora está precisando? Com certeza, não, mas eu ainda não terminei de pagar, não tem problema. Não, mas eu não vou. Então você fazia uma conta que a prestação ficava pouquinha coisa acima e a pessoa ficava muito feliz em levar a outra mercadoria. E nisso a gente chegou a 7.700.000 clientes pulsando. 7.700.000 pessoas pagando o carnê. Fora os que já tinham liquidado. Então era um momento da Casa Bahia de muita glória, tanto é que cresceu, né? Sim. Quando entrei na Casa Bahia tinha 13 lojas, da última vez tinha próximo a 700 lojas. Olha só. E como você bem colocou, 90%, pelo menos 90% foram vendas a crédito que passou por nós lá. Então, com certeza, ficou um legado muito bom aí no mercado. E uma escola, posso dizer, né? Por experiência, minha avó até hoje compra nas Casas Bahia. Olha que coisa Pela boa. confiança, credibilidade, levava a gente, né? Eu casei nova, então os primeiros móveis eu acabei comprando nas Casas Bahia, porque a gente vê a confiança que tinha de chegar. E essa do carnê me fez uma lembrança de uma vez a minha avó passar por isso. Dela tá finalizando o pagamento e chegar e realmente ela precisar de algo, mas ela, não, agora não, filha, vou esperar um pouquinho mais. E aí o vendedor chegar e falou assim, não, mas o que você precisa? A gente pode ver aqui. E ela sair de lá com outro produto. Então, realmente, assim, a confiança que as Casas Bahia trouxe para pessoas de baixa renda, que acontecia de não conseguir pagar algo e também ficar em dívida, né? E ter a situação de que ela não vou conseguir comprar se não tiver alguém que esteja com o nome limpo, que possa fazer isso para mim. E ela dar essa possibilidade é grandioso demais isso aí. Eu acho que, se é que tem algum segredo, né? Que não deve ser segredo,
os treinamentos que nós dávamos. E eu era a pessoa que mais me preocupava em capacitar as equipes, né? Desde a faxineira, eu sempre falava em treinamento que a pessoa mais importante que tem numa empresa, numa loja, é a faxineira. E vou explicar por quê. É a faxineira que cuida do visual. Do visual. Sim. Sabe? É ela que cuida da apresentação. Você chega num lugar, se você vê sujo, sabe? Se você vê papel no chão, Um banheiro. Isso, então você já começa a desvalorizar, né? É a mesma coisa, você anda às vezes no metrô e no trem, dependendo do lugar, a diferença é tão grande, A né? linha A com a linha B. Exatamente, que você sente diferente. Então já começava na faxineira. E essa valorização, ela ia até a diretoria. E os meus treinamentos eram baseados nisso, em pertencimento. Então as pessoas que trabalhavam na Casa Bahia, elas não só trabalhavam, eu fazia com que elas entendessem e compreendessem e agissem como a Casa Bahia fosse dela. Sabe, eu sou dono da Casa Bahia. E eu usava muito a estratégia o seguinte, você tem um crachá, não tinha crachá, agora você tem um crachá, entendeu? A hora que você for para casa, vai ter crachá. As pessoas usavam o crachá no ônibus. Sim. Entendeu? Então orgulho de ter o crachá. Aí depois veio o uniforme, elas iam de uniforme para casa. E aí que alguém falasse mal da Casa Bahia. Pertencimento. É pertencimento, entendeu? Então tinha orgulho. Eu acho que está faltando um pouco disso no mercado, sabe? Essa compreensão, entendeu? Esse gosto, né, de você poder trabalhar. Ai, que bom! Acordei, estou indo, eu vou trabalhar num lugar que eu realmente estou torcendo para ele, sabe? E não, a gente vê em alguns lugares as pessoas de passagem. De passagem. Sabe? Mesmo. Então eu, nos treinamentos, eu colocava aqui, você pode crescer. Hoje você entrou... Bom, eu entrei na Casa Bahia, eu era informante. O que é informante? A gente nem sabe mais o que é, né? Olha que cargo interessantíssimo. Sim. Então, a pessoa ia lá, fazia a ficha do crédito, e o Celso ia na casa, eu e mais algumas pessoas, íamos na sua casa, Ícaro, batia a palma, aqui mora o seu Ícaro. Fazer a pesquisa de campo. Isso, eu ia lá ver se era verdade que você morava lá, você imagina? Só que eu comecei a inovar. Eu já pegava a fichinha, eu analisava o que você ia comprar. Entendeu? Então eu olhava, de repente você queria comprar um videocassete. Nossa, era uma coisa de um alto luxo. Absurdo. Aí eu olhava a fachada da sua casa, entendeu? Se cabia, né, aquele videocassete naquela casa. Compatível com a realidade. 3 em 1, acho que vocês nunca ouviram falar disso, 3 em 1, sabe aquele som 3 em 1? Então você olhava a casa, sabe? Você já fazia, eu já fazia uma avaliação. Sabe, eu trazia, e muitas vezes como informante, essa foi minha grande escola, como informante, eu via a tua casa e às vezes ia no bar próximo, entendeu? Ou alguma vizinha, sabe? E eu tomava um guaraná, alguma coisa e perguntava, o Ícaro, sabe onde o Ícaro mora? Não, o Ícaro mora ali, né? Mora há 20 anos aí, Conhece eu já ele. trazia a ficha aprovada. Que legal. Entendeu? Pode vender. Sabe? Nossa, jamais ia imaginar isso. Então, pois é, imagina. Então, eu não sou do tempo ainda, né? Mas depois eu vou falar de um trabalho aí de SCPC que eu fiz, depois que já era diretor na Casa Bahia. Antigamente, as fichinhas do SPC, elas eram fichas mesmo, assim, que você tinha que ficar procurando, entendeu? E é lógico, evoluiu. Como também hoje não existe mais um informante, não tem necessidade, porque as informações estão todas lá. Mas foi uma grande escola, né? E eu lembro, por exemplo, muitas vezes o vendedor ele quer tirar pedido, né? Tem vendedor que não tem muito escrúpulo, ele quer vender porque ele ganha por comissão. E de repente ele tirou, eu vou falar um dos casos, por exemplo, né? Tirou um pedido de armário aéreo, esses armários, né, que tem de cozinha aéreo e tal, entendeu? Caríssimo, do mais caro que tinha e tal. E caiu a ficha de informação para mim e eu fui fazer a informação. Lembra de olhar a casa? A casa era de madeira. Reprovei a ficha. Aonde que ia parafusar?
Faz sentido. Os armários, entendeu? Quer dizer, eu recusei aquele pedido. Eu voltei, conversei com o vendedor, falei, olha, a casa da pessoa é assim, assim, tá. Humilde, mas é uma casa boa, ela merece crédito, tá bom? Mas vende um armário para ela de chão. Que é compatível com a casa do cliente. Exatamente, e o vendedor falou, puxa, eu não sabia. Então salvou o cliente, porque não é a venda. Você pode estar fazendo a última venda. Entendeu? Então o meu treinamento era o quê? Você fazer sempre a primeira venda. E não a última. Não a última. Então salvava. Uma vez na loja de São Mateus, era filial 31. Eu já era um regional, né? Então eu fui visitar a loja, fazer uma auditoria, lotadíssimo o crediário. Aí eu começava a ajudar, né? Ajudar. E aí tinha uma senhora que estava comprando um berço. Só o berço, sem o colchão. Eu estranhei, né? Aí eu pegava e chamava, né? Não lembro o nome dela, Laura, mas bom dia, como vai, apertava a mão, entendeu? Pode sentar. Então, a senhora está comprando esse berço, não é isso? E ela grávida, devia estar para nascer já, de uns 8 meses ali, né? Então, a senhora não tinha nada onde ela trabalhava, né? E aí eu falei, a senhora faz o quê? Ah, eu sou doméstica, né? E agora a senhora é diarista, né? Agora a senhora vai parar, não vai ter mais renda, né? E como que vai ser, né? Ela pegou e falou, olha, não, mas o senhor não se preocupa que eu vou pagar. Essa frase já te deixava, né, muito confiante, o senhor não se preocupa que eu vou pagar. Aquela senhora que está ali, eu perguntei quem é? É minha mãe. Eu falei, puxa, chama ela. Aí ela veio, né? Tudo bem, como vai a senhora? Que eu adorava, né, atender as pessoas, né? Como vai a senhora? Tudo bem? Ah, tudo bem, então. A senhora é mãe, né? Eu sou mãe dela. Então. A senhora é cliente da Casa Bahia, né? A mulher tirou 10 carneiros. Imagina se eu não ia vender? Ia. E interessante é o seguinte, eu falei, e a senhora está comprando o berço sem colchão? Olha a humildade. Não, eu coloco uns cobertorzinhos. Falei, não. Chamei o vendedor, vendi o colchão para ela também. E ela deve estar agradecida até hoje. Sim. Com certeza. Entendeu? E a fidelidade era tanta, é legal de falar isso, Sim. que as pessoas vinham, ó Celso, eu paguei mais uma. Olha que legal. Com orgulho, entendeu? E hoje isso acabou, né? Eu ia falar isso agora, todo o mercado ele está perdendo essa parte humana. Sim. Do mercado, né? Esse sentimento com o próximo, esse cuidado com o próximo, isso está muito diferente hoje. Ícaro, perdeu. É a mesma coisa que coxinha de rodoviária. Você vai comprar a última vez. Última vez. Sabe? E é verdade. E cada vez mais eu compro pela última vez. Pois é, não tem pessoalidade nenhuma, entendeu? Não tem ninguém falando de que forma que aquela coxinha foi feita. Então, quer dizer, vamos chamar, estão dando o nome de modernidade, de evolução, entendeu? Eu não acredito que seja isso, né? O meu ex-patrão, o seu Samuel Klein, a gente sabia de cor a história de vida dele, porque quase todo dia ele recontava a história, né? E uma dessas fases, depois da guerra, ele falou que para ele sobreviver, ele vendia cafezinho, uma garrafa térmica, e as pessoas passavam, pós-guerra, né? Passava, sim. E ele falava bom dia para todo mundo. Olha a universidade que a gente teve. Bom dia. Comprasse ou não comprasse o café, era bom dia para as pessoas que passavam. Então muita gente comprava por causa do bom dia, entendeu? E hoje não tem mais bom dia, percebe? Não tem bom dia hoje. Tá? Você entra na loja hoje, quando tem vendedor, eles estão numa rodinha, olhando o celular. Desassociados, entendeu? É difícil te falar bom dia, é difícil, entendeu? Então, eu não sei, mudou muito a mentalidade, parece que a gente não está lidando mais com gente. Então, eu diria que é necessário que se volte a gentileza, é necessário que se volte a importância, porque a gente depende de gente. Exatamente. Sabe? Qualquer lado que você esteja da mesa, você está dependendo de gente. A todo momento. Entendeu? E quanto melhor as pessoas forem, melhor vai ser o resultado.
Isso é verdade. Isso é muito verdade. E quando eu fui para o Carrefour, foi um choque cultural, né? Porque toda essa importância que a gente dava ali, que foi a minha escola, e eu treinei mais de 15 mil pessoas nesse pertencimento, né? Eu fui para o Carrefour e eu vi uma coisa totalmente diferente, tá? Não se cumprimentava nem os próprios funcionários. Nossa. Olha só. E tem empresa, sim, não adianta. Tem empresa. Tem empresa que tem mesa aqui do lado, eles se falam por WhatsApp. Isso, manda um e-mail. Isso, antigamente era mais por e-mail, né? Manda e-mail para a pessoa do lado. E nem fala bom dia, né? Eu já passei por isso. Hoje vai chover. E a gente pega muito isso em consultoria também. Eu já peguei consultoria em empresas que eles tinham uma dificuldade de comunicação da sala ao lado. E aí eles tinham um gargalo de processos parados com a sala ao lado. E aí o meu papel era apenas ensinar as pessoas a tocarem na porta ao lado. Eles tinham um medo, um receio dessa comunicação humana. Sim. De oi, tudo bem? Você poderia ver aquele e-mail que eu te encaminhei? É urgente. E é o que você falou, está cada vez mais perdendo isso. As pessoas elas não são mais comunicativas, não são cordiais e vai perdendo o que o humano tem, que é essa conexão. Você trabalha com treinamento, essas coisas, né? Eu posso te dizer com propriedade, não existe mais time. Não existe mais time. Não tem time mais. Não. E a minha especialidade é isso aí, formar time. Sabe? Eu quero formar time. Nós temos que ter um time. Sabe? Nós temos que ter um grito de guerra. Pera um pouquinho. Mas isso daí foi lá quando tinha aí os dinossauros. Para. Que isso? Você tem que ter time. Se você o simples ainda faz muito efeito. Muito efeito. Na verdade, muito efeito. O básico. Pode parecer muito romântico que eu estou falando, mas a gente precisa se admirar. O que o ser humano precisa é de admiração, mais nada. Não é só respeito, sabe, né? Não, nós precisamos nos admirar. Na música, por que os Beatles foram Beatles? Se admirava. Exatamente. Volta um pouquinho, vê os shows dele. Um olhava para o outro e sorria. Um era fã do outro, percebeu? Então é isso que eu levo para a minha vida, tá? Em treinamento, eu falo muito isso aí. A gente precisa se respeitar e se admirar, sabe? A hora que você for fazer a sua parte, então eu tenho que saber que você vai arrasar. Entende? Quando você tem um time, então todo mundo está olhando para o mesmo lado. E essa eu acho que... tenho certeza que... Exatamente. Esse é o propósito da minha vida. Sabe, não é meta, é propósito. Eu tenho um propósito, exatamente isso aí. A meta é uma consequência do propósito. Acabou. Um tempo atrás eu fiz um trabalho numa empresa também, e eu estava como gestor dela, e a gente precisava aproximar os times. E aquilo que você falou do uniforme, nós fizemos um colete com o logo da empresa e aí a gente deu um para cada líder. Então todos teriam agora um manto. E aí a gente fez um grito de guerra. Todos os líderes tinham um manto. Tá aí. Nós fizemos um trabalho naquelas empresas que chama Escape Room, que é aquelas salas de jogos, que hoje é uma sala com vários jogos para que você saia da sala. Então são enigmas. Então é uma sala comum com diversos enigmas que você vai descobrindo aos poucos até você conseguir sair dela. Então a gente aproximou o time com esse trabalho, porque teve que trabalhar em conjunto para decifrar os enigmas. A gente teve esse colete que virou uma armadura, a gente chamou de armadura de gestão, e isso foi no final de semana. Na segunda-feira, toda a liderança, estava calor, mas toda a liderança estava de colete. Toda a liderança estava de colete, e a todo momento, todas as reuniões, em todo momento estratégico, sempre tinha alguém com colete. E aí a gente criou um grito nosso, tal, de gestão, isso aproximou tanto as pessoas que fez parte do propósito. Então. E aí a partir dali, aquela gestão em silos, que é o que coloca as paredes, ela foi quebrada. Então os gestores que não se falavam começaram a colaborar um com o outro. Né? É o que você falou, que é montar o time, é unir o time, que hoje cada vez mais a gente vai dividindo as pessoas, e cada um no seu quadrado. Daqui a pouco cada sala vai ter uma mesa. Isso. Então, é bem essa linha. Na verdade, um sozinho não chega em lugar nenhum. Sabe? E existe uma interdependência. Se na tua empresa tem mais de uma pessoa, as pessoas que tem são interdependentes, não adianta, sabe?
E hoje eu vejo muita inteligência artificial. Eu queria focar um pouquinho na inteligência emocional, sabe? Sim. Na inteligência efetiva. Tem tanta gente inteligente que o chefe, não o líder, o chefe não identifica as qualidades. Esse é o grande problema da pessoa, sabe? E muitas vezes esses treinamentos em campo, ele aflora, sabe? Ele tem o poder de aflorar a capacidade de cada um, porque são muitas poucas as oportunidades que a chefia dá para a pessoa fazer alguma coisa da sua vontade. Sim. Isso é verdade. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar isso no mercado, entendeu? A minha frase, o meu grito de guerra é o seguinte: me dá uma pessoa de bom caráter que eu faço dele um excelente profissional. Que é um dos principais pilares. Sim. O caráter. Entendeu? Porque se a pessoa tem caráter, sabe, o resto... A técnica se ensina, comportamento não. Para. A gente fala muito isso em consultoria, que é o caráter e o comportamento pessoal, não o profissional que você vai ensinando algumas técnicas, mas o comportamento pessoal e o caráter não se ensina, e a técnica você ensina. Eu fico também muito preocupado nas empresas que eu visito, eu vejo painéis de resultados. É resultado maravilhoso. Todos nós precisamos de resultado, todos nós precisamos comer. Entendeu? Nós precisamos de resultado. Espera um pouquinho, e aí? Como é que chega lá? Quantos caíram no caminho para chegar lá? Sim. Exatamente. Tem uma performance que eu faço para subir uma montanha, entendeu? O que você vai levar lá para cima? Sabe, você vai começar a ver um monte de coisa, só vai ter peso e que não vai servir para nada. De repente você vai levar 2, 3 coisinhas só e você vai chegar lá. Entendeu? Aquele que levar a vaidade, levar o orgulho, sabe? Levar, sabe, essas coisas assim, ele não vai chegar. No meio do caminho ele vai ficar. Entendeu? Então essas performances, na verdade, muitas empresas acham que capacitação e treinamento é gasto. Não é investimento. Então o resultado ele vem do que você investiu, sabe? Então, falando um pouquinho de integração, eu acho um absurdo. E eu via lá no passado, as pessoas começavam não era RH, era departamento pessoal. Vocês lembram disso? Sim. Era departamento pessoal. Então a pessoa ia começar, a Camila ia começar a trabalhar. Tá bom, Camila, você começa hoje e tal, senta lá com o Ícaro que ele vai te ensinar o trabalho. Acabou. Nossa, o Ícaro está invocado com a empresa, não pagaram hora extra para ele, o chefe dele maltrata ele, entendeu? Aí você vai chegar, o Ícaro, né? Você vai chegar, bom dia, a doutora lá falou para eu sentar com você que você vai... Ih, mais uma vítima. Eu passei por isso numa empresa. Eu entrei como auxiliar e aí me perguntaram, quem vai ser seu chefe? Aí eu falei o nome, ela, boa sorte. E você caiu dos piores departamentos. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Quem vai me ajudar? E todos tinham um sentimento ruim com a pessoa. E não foi fácil. Realmente, assim, quando vem essa percepção, claro, eu fui anotando tudo, que eu sou daquela pessoa que eu gosto de anotar. Sim. Então, pra aprender, eu falei, tudo bem, a pessoa tá revoltada, alguma coisa aconteceu, mas eu tenho que estar aqui aprendendo. Então, de alguma forma, eu vou ter que me desenvolver. Então, eu anotava tudo que me passava, mesmo com raiva mesmo. A pessoa falava assim, não, faz assim mesmo. E o procedimento não dizia isso. Então, aí eu falava, como é que eu vou resolver? Vê se está fora de moda, né? Como que eu fazia? Eu ia admitir o Ícaro, né? Eu pegava, olhava rapidamente o currículo dele e tal. Sabe o que eu olhava no currículo? A idade que ele tinha, onde ele morava. Exatamente. Sabe? Depois que eu ia ver, se é que eu via lá embaixo, quantos diplomas ele tinha, sabe? Entendeu? Eu queria ver gente primeiro. Sim. Queria ver gente, né? Aí eu sentava com ele e tal, começava com... Ícaro, senta aqui na minha cadeira. Como assim? Eu vou sentar aí no teu lugar, você vai sentar na minha cadeira. Seu Celso, tá louco? Não, senta na minha cadeira. Aí eu olhava para ele como meu chefe. Eu quero que você fique no meu lugar. Porque eu preciso crescer. É a única maneira.
Entendeu? A única maneira é preparar um sucessor. Sabe? E eu vejo assim algumas coisas, hoje é proibido, né? Mas quanta gente coloca o dedo na cara, fala, ó, aqui se você não fizer isso, se você chegar atrasado, se você... Ainda existe. Ainda Ainda Pois tem bastante. Pois Ainda é. tem bastante. Então essa empresa não vai Funciona, dar, entendeu? O turnover é gigantesco, Não. as pessoas não ficam. Ô Ícaro, você sabe qual é o pior de tudo isso aí? Ele pode dar resultado lá no Financeiro? financeiro, no computador, entendeu? No Excel ele pode dar o resultado, entendeu? Só que ele não vai dar o resultado para o cliente dele. Não. Porque quem está atendendo o cliente é aquele cara que você maltratou. Exatamente. Entendeu? Então ele vai fazer um monte de coisa que nós conversávamos aqui um pouquinho antes, sabe? Ele, no mínimo, ele vai te sacanear, ele vai pegar o papel higiênico e vai enfiar lá no banheiro para entupir. Isso. O patrão é rico, já ouviu essa frase? Já vi, muito. Percebeu? Então, Como gestor já ouvi demais isso. então o mercado abandonou esse tipo de treinamento. Abandonou. Sabe? Então tá treinando o quê? Habilidades. Puxa vida. Sabe? Habilidade você aprende, sabe? Tem escola que vai te ensinar, tem sistema que vai te ensinar, sabe? Você precisa saber o que você vai fazer com aquilo lá que você aprendeu. A gente vê pessoas aí com 3, 4 diplomas e não sabe direito. É que nem eu falei, olha, eu preciso de pessoas que tenham... Aí tem, eu sou isso, ótimo. Eu não enxerguei aqui o teu diploma de gente. Onde é que você se formou para ser gente? Em que escola, né? Entendeu? Como é que foi? Sabe? Então, preparar as pessoas, né? E é assim... Aí eu tinha um karma na Casa Bahia. Eu preparava as pessoas, os outros departamentos me roubavam. Eu preparava, deixava sensacional. Aí vinha a contabilidade, olha, eu preciso... eu escolhi, olha, eu preciso de... Entendeu? Mas isso é um bom indicador. Mas então, eu ficava muito nervoso, né? Porque eu não entendia. Nossa, mas treinei a pessoa. Aí vinha secretária, então era o que saía, né? Então... Aí eu entendi que eu era um formador de gente, sabe? Eu não estava perdendo, eu estava ganhando. Porque as pessoas da empresa inteira eram pessoas que me conheciam. O contexto geral está ganhando. E que eu conhecia também, exatamente, entendeu? Então eu percebi que aquilo era um bem que eu estava fazendo. E eu precisava muito, e preciso muito, que a empresa que eu estou trabalhando, ela vá bem para eu ir bem também. Então é isso que precisa, é necessário, entendeu? Que as pessoas entendam, desde quem faz a faxina até o dono, que a empresa precisa ir bem para eu ir bem. Se a empresa vai mal, e tem gente que torce que a empresa vá mal. Isso, elas não entendem esse jogo. Percebeu? Por que não entende? Porque ninguém falou para ela. Ninguém falou. Porque falta um investimento na educação para tratar o tema. De repente o dono aparece com um Porsche maravilhoso, puta, eu vou ter que pegar o busão. Se eu trabalhar dobrado, ano que vem ele troca de carro, né? Isso! Aquela velha história. Né? Entendeu? Então, pera um pouquinho, eu quero que o meu patrão, eu quero que ele tenha uma Ferrari, uma Lamborghini, quanto mais ele tiver, mais possibilidade. Eu vou ter. Entendeu? Então, essas coisas, parou-se de falar. Isso aí não está mais em contexto nenhum de RH. Você pode ver, não tem, essas coisas não tem mais em contexto. Nós vamos falar de resultado. Sim. Indicador. Entendeu? E não podemos relaxar a questão do resultado. Só que nós temos que saber como que nós vamos chegar nele. Você imagina você chegar no resultado, você quebrou a perna, entendeu? Um piloto de Fórmula 1, né? Ele chegou lá no final, nossa, mas ele atropelou o cara que estava trocando o pneu dele, sabe? Derrubou câmera, fez um colega de corrida bater o carro. Custou muito caro, entendeu? Então quanto custou para chegar naquilo ali? O mês que vem você vai ter o mesmo resultado? Então tem que ser perene, né? Então, voltando um pouquinho, né? Na integração. Para mim, eu ainda julgo hoje a integração, tá? Totalmente a parte de capacitação. A capacitação, eu diria que é uma obrigação. Tá ali, tá, olha, você vai mexer na mesa de som, ótimo. Eu tenho capacitação, olha aqui, eu estou capacitado para isso aí, entendeu? Tá bom. E o resto, a educação. Você está se importando que fique bem,
Sabe? Você está se importando do jeito que está saindo? Qual é o resultado que vai dar? Entendeu? Não só, é assim, eu fiz o que pude. Você já viu essa frase ou não? Não fiz o melhor, eu fiz o que pude, eu fiz o que pude. Nossa, é só isso que então que você sabe fazer? É só o que você consegue entregar. O teu limite é esse, sabe? Eu fiz, agora inventaram uma boa também. Eu fiz o meu melhor, jura? Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com essas nuances, né, que tem no mercado. E só se resolve isso aí com treinamento. E não só o treinamento, o acompanhamento. Sim. Que é muito importante. É a implementação pós-treinamento. Exatamente, entendeu? É que nem o meu patrão falou uma vez, né, de trazer um consultor. Ele falou para mim, nossa, tem alguém no mercado que é melhor que você? Então eu vou contratar ele, entendeu? Então é uma questão de cultura. Sim. Tá? E isso é muito importante no meu entendimento. Sim. Nos bastidores a gente estava falando também um pouquinho, né, sobre o cartão Carrefour. Sim. Né? E o banco. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a construção, como que foi. Claro. Né? Eu sei que nos bastidores a gente já sabe, mas quero que ele compartilhe aqui como que foi para trazer isso para a empresa. Eu tentei humanizar um pouco, né, essa questão, porque é uma cultura europeia, uma outra empresa com outros costumes, né, outras necessidades, tá bom? Se bem que o resultado sempre está lá no Excel, você precisa dar o resultado, mas precisa saber como que você consegue. Sim. Então eu via uma grande possibilidade de novos caminhos dentro da empresa. E um deles era essa questão de você dar um atendimento mais pessoal, sabe? Não ser tão impessoal. Então eu sempre dizia na integração o seguinte, olha, vocês reparem que nas lojas sempre tem alguém vagando nas lojas, andando, olhando para o céu, sabe? Assim, são pessoas que precisam de um bom dia. E que bom que eles escolheram a nossa casa para vir. Olha o acolhimento, olha que coisa importante, sabe? E vocês reparem, a próxima vez que vocês forem em alguma loja grande, vocês vão ver gente caminhando, assim, que você falou, sabe? Eu tô pois é. Pegando flashes disso. Pois é, fala bom dia para essas pessoas. Se puder dar um abraço, que eles estão precisando, entendeu? E se ele se sente acolhido, esse era o nosso segredo na Casa Bahia. Se ele se sente acolhido ali, tem a gente que ia passear na Casa Bahia. Minha mãe já fez isso comigo, já. Entendeu? Vamos passar só para ver o que tem. Exatamente, isso, porque você se sente bem, entendeu? Isso. Então eu queria que o cliente, e lutei muito por isso, que ele se sentisse na casa dele. Então tem pessoas vagando, sabe, olhando assim, né? Às vezes olha a mercadoria, não vê, sabe? É só reparar que tem gente assim. Então o que o ser humano precisa? De acolhimento. E o acolhimento fideliza. Eu não vou no concorrente, se aqui eu estou me sentindo bem. Então, nas integrações, eu caprichava nessa parte, sabe? De fidelizar. Porque não é só vender. A venda, ela vem por osmose, sabe? E outra coisa, falando em empreendedorismo, só andando um pouquinho, você faz negócio com quem? Com amigos, né? Você faz negócio com quem você conhece. Na associação comercial lá em São Caetano, eu repito isso sempre, você faz negócio com amigo. Então, uma pessoa que está lá dentro, ele tem que ficar seu amigo para fazer negócio com você. Sim. E outra coisa, ele é seu amigo, ele começa a se defender. Se ele vê uma mercadoria vencida, ele vai e te avisa. É isso. Sabe? Ele não te denuncia, ele te avisa. Opa, se ele vê uma torneira vazando, ele vai lá e fecha. Esse é o meu propósito do treinamento. É isso que eu quero. Eu quero chegar nesses caras que se formaram em Harvard e não sabem o que eu estou falando, entendeu? Para ele fechar a torneira. Porque ele passa e ele passa direto. Não é responsabilidade dele, né? Ele não fala bom dia. Não fala bom dia. Entendeu? Sabe? Desculpa, mas é bem isso. Verdade. Tá? O resultado vem, o resultado vem. Você tem mercadoria, você tem preço, o resultado vem. Mas será que o cliente vem de novo? Não vem. Entendeu? Então a integração continua sendo muito importante. E eu via lá uma rota 66 de 3.900 quilômetros, entendeu? Que você poderia andar numa linha reta e
e trazer mais cliente, trazer mais gente, né? O cartão você só podia comprar lá dentro, era do caixa para dentro, né? Podia comprar arroz, feijão, o que tinha lá e tal, e você tinha aquela limitação. Eu falava, meu Deus do céu, né? Esse cartão, você compra o que realmente é necessário, você não pode deixar de comprar o que você vai comer. Isso. Então, um carro você pode deixar de comprar, uma televisão você pode deixar de comprar, protelar e tal, mas a comida você não pode deixar. Então, esse cliente é um cliente cativo, não fiel. Ele é cativo, por quê? Porque ele precisa. Só que ele pode comprar aqui, ou pode comprar no concorrente, pode comprar em qualquer lugar. E eu, tendo um cartão com maior abrangência, então é aí que eu vou pegar. Aí eu comecei a fazer o cartão que ele pudesse comprar nas galerias. Dentro do próprio Carrefour. Dentro do Carrefour não tem aquelas Tem, lojas tem lá galerias, de água, de joias, isso, de loja. Hoje tem Boticário, Natura, Cacau Show. Ali, estava dentro da minha casa e não podia comprar com o meu cartão. Olha que absurdo. Eu não dormia. Falei, não pode ser. E que aumenta o poder de compra pelo parcelamento, enfim. Fidelização, entendeu? Aí eu peguei e comecei a trabalhar isso aí. Em 3 meses a gente conseguiu fazer um cartão e hoje você compra uma passagem de avião em Dubai com esse cartão que você comprava arroz e feijão. Entendeu? E daí veio o Banco Carrefour, que foi uma outra visão que eu tive do seguinte: os juros que se cobrava no mercado, porque tinham vários intermediários, né? Era porque você não tinha uma instituição financeira. O Carrefour era sócio da Cetelem, que era uma financeira, mas era uma distribuição. Então todo mundo tinha que ganhar, você tinha que dividir, e os juros, a cultura dos juros era muito alta. E aí idealizamos o banco, fomos para Brasília, passar por uma sabatina horrorosa, de dia inteiro, massacrando. Que é para não te aprovar. Sim. Exatamente. Os grandes bancos não têm esse intuito. Pois e já haviam passado por essa sabatina anteriormente e não foi aprovado o banco. E aí nessa sabatina teve lá o vice-presidente do banco, que ele entrou, ele me conhecia, e ele pegou e falou, puxa, Amâncio, o que está acontecendo e tal? Eu falei, não, estou sendo sabatinado, massacrado aqui, né, pelos seus súditos, porque a gente quer aprovar o Banco Carrefour e tal. Ele pegou, sentou e começou a fazer algumas perguntas para mim. Ele falou, quem vai ser o presidente do banco? Eu falei, sou eu, né? Ele pegou e falou, por que você quer montar o banco? Aí foi o definitivo, né? Eu falei, olha, eu quero montar o banco porque eu quero baixar os juros da comunidade, entendeu? Eu quero dar mais condição para o meu cliente pagar, entendeu? Ele pegou onde está o carimbo, carimbou, e voltei com o banco embaixo do braço. E mudou realmente todas as operações, né? E tentei fazer, consegui fazer essa integração dentro da empresa, mas normalmente nas empresas, principalmente de varejo, o turnover, e supermercadista principalmente, o turnover é muito grande. Por conta de várias coisas. Você tem que trabalhar de domingo, você trabalha... Eu quero ver agora, com essa aprovação da lei do 6x1, 5x2, né? Como que vai ser... Como que a gente vai comprar no mercado de domingo agora? Pois é. E a gente sabe que nos Estados Estados... vai ter a rotativa, não vai? Eles não vão mudar a escala para permanecer, né? Pode ser, mas vai custar mais caro. Vai custar mais caro, entendeu? E a gente vê em outros países aí, você trabalha 24/0, né? Sim. Se for do seu interesse, você pode trabalhar 24/0. Isso. E dá certo. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser pensado, conversado. Não é que eu sou a favor ou contra, não é isso não. Eu acho que tem que ser acomodado. Por exemplo, quando eu trabalhava na Casa Bahia, vai e volta, né? Quando eu trabalhava na Casa Bahia, o seu Samuel me mandou para Santos. Olha, vamos lá em Santos, que a inadimplência está muito alta, nós precisamos ver. Tinha 3 lojas em Santos. Aí Santos fechava ao meio-dia as lojas. São Vicente, isso no sábado, fechava ao meio-dia. E São Vicente fechava às 5 horas da tarde. Aí o que acontecia? São Vicente lotado à tarde e Santos tudo fechado. As lojas, tudo, a rua ficava às moscas depois do meio-dia. E como que ia fazer? Aí nós começamos a falar de Santos
ficar um pouco mais tarde. Nossa, foi uma revolução de sindicato, o mundo vai acabar, todo mundo vai ficar inválido de trabalhar um pouco mais, não sei o que, Às 4 horas a Pronto. mais. Hoje fica aberto até às 6 horas, não morreu ninguém. Sim. Deu mais tempo das pessoas comprarem. O vendedor, as pessoas começaram a ganhar um pouco mais. Percebeu? Então eu acho que falta conversa para uma acomodação. Sim. Porque tudo pode... Ou até uma flexibilização para quem quer e quem não quer, por exemplo. Exatamente. Porque para mim não tem problema de eu trabalhar no sábado. Então a gente trabalhei tanto domingo, tanto feriado, tanto sábado. Não é só para você, para muita gente. Pra gente, Pra a gente aqui da muita FS, a gente, né, tá sempre aqui, principalmente que a gente que gosta do que faz, né, Camila? Camila Sim. também. Então não tem horário, não tem hora, não tem dia. Pra mim é assim, claro, mas pode ter pessoas que vão achar que é benéfico. Um dos argumentos, sabe qual é? A pessoa trabalhando 5 dias e descansando 2, ela vai gastar mais. Não, teoricamente. Ela não vai, porque ela não vai aumentar o salário dela. Sim. Aliás, ela vai se ter um endividar custo mais. maior. Sim. Eu sempre tenho falado também no mercado que a gente precisa, o que vai realmente quebrar o sistema chama inadimplência. Eu venho falando isso antes da pandemia, tá? O que vai quebrar o sistema chama inadimplência e nós estamos muito próximo disso. Mais de 80%, segundo os números, mais de 80% das famílias estão endividadas. E perto de 70% já estão sem capacidade de pagamento. E dívida cumulativa, sabe por quê? Nós somos nós 3 aqui, o meu cartão, a expressão é essa, o meu cartão esgotou, muito legal tal. Que bairro você trabalha? Aí você sabe o quanto ele recebe. Sacada. Entendeu? Se ele falava pra mim Sapopemba, onde eu morava, puta vida, entendeu? Aí se ele fala Morumbi, onde você mora, entendeu? Pô, é outra coisa, né? Aí eu perguntava pra ele, qual a sua especialidade? Azulejista. É outro mundo, cara. Outro mundo. Percebeu? Então, a gente já tinha, eu já desenvolvia naquela época mais do que a inteligência artificial. Era inteligência de verdade mesmo, entendeu? Então você tinha essa percepção. A mulher chegava e falava, eu sou manicure. Eu trabalho, eu não sou registrado, sou manicure. Poxa, como vai a senhora? E já olhava a unha dela. Entendeu? Porque uma manicure não anda com a unha ruim. Não, e se fosse feita e ruim... Entendeu? Que bairro que a senhora trabalha? A mesma coisa. Entendeu? Olha, minha esposa está precisando ir lá. Puxa, que bom, a senhora caiu do céu. Eu era mentiroso. A senhora caiu do céu, entendeu? Onde que é? Esse endereço aqui? Quanto que a senhora está cobrando? Eu preciso mandar minha esposa lá. O ticket. Você quer saber? Às vezes era mentira, ela não era manicure. Ela porque eu falava para ela, eu vou mandar minha esposa lá na sua casa. Não. Entendeu? Não era. E você falou uma coisa das Casas Bahia, que uma vez eu fui fechar um contrato com a loja 100. E cultura. Muito parecido com essa parte humanizada. Antes de começar a reunião, eles pegaram um carrinho de golfe, o gestor fez eu andar todo o complexo, me explicando cada detalhe, cada tudo, nos galpões, mostrou até a coleção de carros da diretoria, que eles gostam de caminhão e tal. Antes de começar a reunião, ele explicou... Você foi lá no interior? Fui lá eu dei Salto. Eu dei consultoria para eles. Meu, assim, surreal. É a família, né? Família. Né? E hoje eles usam o carnê deles lá. Então, a consultoria que eu dei para eles, foi por causa disso? Na época, foi não para com o carnê. E que hoje é o que faz o diferencial no interior. É o único. E ainda no interior eles fazem as entrevistas, porque não tem análise de crédito. Você pode escrever. É aqui, ó. É a palavra do cara na mesa, hoje. É isso aí. Você pega um cara que tá lá do interior, vai comprar alguma coisa lá na loja 100, o cara olha pra cara dele e fala assim, vou te dar 4 mil de crédito. Quem você acha que ensinou isso? Você. Ele tava falando das Casas Bahia, eu tava lembrando, eu no carro de golfe, e o cara me mostrando todo o complexo. Eles têm uma igreja lá dentro, né? Mostrou a igreja, mostrou a mesa da diretoria, eles estão lá, eles sentam junto, é uma sala única, um administrativo gigantesco, e eles ficam lá na ponta,
né, os sócios e tal, eles não estavam lá no dia. Cara, é surreal. É tudo que você tava falando, eu tava enxergando lá. Então, você vê, olha, uma integração. Vamos supor que você me contrata para trabalhar na sua empresa, entendeu? Primeira coisa que eu quero saber, que dia que é o aniversário da sua empresa? Teus funcionários sabem disso? Se não souber de cor. Você entendeu? Sabe? Que eu quero. Fundou, qual foi o momento. Aí você vai falar, pô, que bobagem. Que dia que meu patrão faz aniversário? Eu preciso saber, pô. Eu nem vou falar parabéns para ele, senão ele vai achar que eu estou puxando o saco. Mas eu queria saber. Verdade. E isso é pertencimento. Pertencimento. E se você não conta, cara, na verdade devia ser, quando você admite uma pessoa, devia ser a mesma coisa que um casamento, ou mais ainda. Entendeu? Sabe, a pessoa, um precisa saber tudo do outro. O gestor sabia tantos detalhes da empresa, mas tanto detalhe, que eu falei assim, cara, esse cara deve ter aqui uns 20 anos, ele tinha 2 anos. Então. Voltou? Voltou. Pode ir? Então, bom, dentro do que nós estamos falando de inadimplência, hoje o mercado informa que mais de 80% das famílias estão endividadas, né? E esse mais de 80%, aí pelo menos de 60% a 65%, beirando 70%, são pessoas que já estão com o crédito já extrapolado. Então o que acontece? Aí começa a fazer o sorteio na família. Ó, meu cartão já não dá mais, Camila, me empresta o teu cartão, que eu estou precisando comprar alguma coisa, você empresta o cartão, acabou com o teu cartão. Aí nós vamos lá no Ícaro, mesma história, Ícaro, olha, o meu da Camila estourou, nós estamos precisando comprar mais isso e aquele, vai o teu cartão também. A família está endividada, é disso que eu estou falando, de 80%, tá bom? Em outros países, tem país que ele tem um estoque de crédito que pode passar de 100%, que não tem problema. O cara tem 20 anos, 30 anos, 40 anos para pagar uma dívida, uma casa, entendeu? E é aquela coisa lá que já estão acostumados. Aqui no Brasil não. O brasileiro, ele é imediatista. Então, lá no passado, nos anos 80, 90, 2000, o meu crédito, o meu crediário na Casa Bahia, ele já era um crédito de educação financeira. Nós adequávamos o limite da pessoa. Às vezes a pessoa vinha comprar, ele comprava, vamos supor, R$100, mas ele tinha um limite de R$200. E eu oferecia mais alguma coisa. Se ele não quisesse comprar, eu criei um código de poder aquisitivo, chamava CPA, Código de Poder Aquisitivo. Bom, hoje a Camila veio e comprou 100. Ó, Camila, hoje você comprou 100, mas eu estou te dando um limite aqui para R$200. Quando você vier comprar, você já tem o limite. O vendedor já vai olhar, no carnezinho já estava escrito que o limite é de R$200. Porém, se você viesse comprar R$500 e você tinha um limite de 300, eu te convencia, aí era educação financeira, que eu não sabia falar isso, né? Era educação, eu falava com você, Camila, olha, infelizmente, o teu limite aqui, adequado para você, é X, entendeu? Um pouco menos. Então, dessa vez, você não vai ficar bom para você levar essas 3 mercadorias. Vamos adequar essa. Eu não perdi a venda. Sim. Entendeu? Eu não perdi a venda. E dar crédito, o que é dar crédito? Crédito quer dizer confiança, certo? Você dá crédito é você dar a chave da tua casa para a pessoa. Você deu crédito, não é assim? Você deu a chave, você deu crédito. E eu interpretava isso. Eu e todo o meu time, né? Toda a minha equipe tinha consciência disso, entendeu? Então, a educação financeira, volto a dizer que era por intuição, já veio daquela época. E hoje, perdeu-se isso no mercado. O que a gente precisa de resultado? Dá certo? O crédito no não limite, importa. Endivida a pessoa. Tem que vender. Se receber, é uma consequência. Olha o que está acontecendo no mercado. E a gente vê, né? Falam em crise, não falam em crise? Tivemos um feriado agora. Como é que estavam as estradas? Lotadas. Entupidas. Que crise? E o combustível no preço que está? Tem alguma coisa certa, né? O mercado pós-feriado não tinha nada. Então, mas o que No aconteceu? setor de bebidas, no setor de Quantas pessoas colocaram o combustível com cartão de crédito? Ficou Boa devendo? Parte. Boa parte. Quantas pessoas foram no restaurante, pagou com cartão de crédito, Churrasco. ficou devendo? Tudo. Entendeu? Como é que a gente
passa de um ano para o outro. Em dezembro, maravilhoso. Em janeiro começa a vir IPVA, IPTU, não sei o que, meu Deus do céu. Escola, material. Aí você demora... Toda a conta. Pois é. Aí você demora um ano inteiro para pagar, para chegar no final do ano e gastar de novo, né? Percebeu? Então, isso aí é cultural, né? Cultural, entendeu? Educação financeira. Isso me preocupa no mercado. Isso me preocupa bastante. Quem não tem aquele parente que tem um carro novo, mas está sempre sem dinheiro. Sim. Então, no meu prédio lá tem algumas pessoas que têm carro zero, uns carros bacana, BMW, sabe? Umas coisas muito legais, Porsche e tal, entendeu? Isso. Se você abrir o porta-malas, o carnê está atrasado. Tá atrasado, exatamente. Não consegue fazer a manutenção. Não troca óleo, não faz manutenção porque você não tem dinheiro. É verdade. Ele prefere andar, acontece muito, o mercado é assim hoje. Você entendeu? Então isso são coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, voltou novamente, já teve no passado, voltou novamente essa bolha de consumo. É ruim? Para quem vende não é ruim. Agora, para quem recebe... Para quem não recebe, né? Para quem iria receber, muito Sim. bem colocado, para quem iria receber, está um problema muito sério, entendeu? Então, você vender e não receber é o fim. É o fim. E tem muita gente esperta no mercado, né? Com golpes, então é muito complicado. Você ser empresário, já entrando aí numa outra área, né? Você ser empresário, eu falo isso na Associação Comercial de São Caetano do Sul, nas palestras, nos cafés, eu digo o seguinte: quem é empresário? Todo mundo levanta a mão. Tem que bater palma, vocês são heróis. Sim. Porque para você abrir a tua porta, você já está devendo. Você já está devendo o aluguel, você já está devendo o funcionário, a folha de pagamento, você já está devendo a energia, você já está devendo. Então você tem que ser um herói. É uma batalha diária. Então, agora, empreendedorismo é um assunto que ele precisa ser estudado já foi. Estudado já foi. Ele precisa ser aprimorado, né? Sim. Entendeu? Então, tem algumas escolas, algumas entidades, né? Sebrae, por exemplo, e você faz um plano de negócio muito bem feito, business plan, né, que chama. Então, tem um monte de coisa, sabe? Agora, você precisa ver realmente qual é a sua identidade, sabe? Não é essa história, eu faço o que eu gosto. Para de bobagem. Não, eu faço o que eu gosto. Muito pouca gente nesse planeta faz o que gosta. Entendeu? A gente está aqui porque tem necessidade, tem boquinha para comer lá em casa ou não. Sim. Né? A gente pode até gostar, ótimo, entendeu? Mas espera, tem alguma outra coisa lá por trás que nós temos que levar em consideração. Entendeu? Então não é só prazer, tem o dever, não é isso? E você ser empresário, e tem os níveis, né? Tem grandes empresários com grandes problemas. Isso, exatamente. É isso. Tem médios empresários com médios problemas e tem pequenos empresários com grandes problemas também. Entendeu? Então, é assim, porque ainda está na afirmação, entendeu? A gente percebe que o primeiro ano é o ano mais difícil que tem, né? Quando você monta o seu negócio. É um ano que você tem que conquistar, né? Você tem que estar no mercado, você tem que participar. E nós, lá em São Caetano do Sul, na nossa associação, a gente tem um trabalho muito dirigido a isso, sabe? Aos empreendedores, aos empresários, dando uma mentoria, aproximando. É aquilo que eu falei, você faz negócio com quem você conhece. Exato. Com quem você não conhece, como é que você vai fazer negócio? Sim. Não tem jeito. Então, esse networking, né, ele é, eu diria que é vital, sabe? E outra coisa também, agora, depois da pandemia, a gente e vai dentro dessa questão empresarial, você consegue trabalhar em home office, não é isso? Sensacional, né? Aí tem o seguinte, o que você resolveria num cafezinho em 5 minutos no corredor, hoje você demora uma semana, um mês, você não tem com quem conversar. Exatamente. Não troca experiência, sabe? Não ouve o lado do outro. É a mesma coisa que você estudar via EAD.
nossa, é um recurso sensacional. Mas, cara, como é que faz aquela conversa de corredor? Sabe? Não estou crucificando Sim. o modelo. Não é isso não. A gente precisa ver todo o entorno, tá? Do que é bom e o que não é tão bom, né? E nessa questão do empreendedorismo, o que se vê que acontece? Muitas aventuras, né? Entendeu? Isso sem falar de pessoas que trabalharam 30 anos numa empresa, pegou a indenização e jogou tudo numa cesta só. Uma cesta só. Sabe? E de coisa que ele não entendia. Sem que ele testar, ouviu sem alguém validar, falar. né? Ele foi numa palestra, alguém iludiu ele. Meu Deus, tem que Uma tomar franquia, cuidado. por exemplo. Pois é. Acontece bastante. Pois é, entendeu? Então, o meu ex-patrão, ele também falava uma das máximas dele, né? Quem tem sócio tem patrão. Tem patrão. Né? Então, é pecado? Não é pecado, mas você tem que saber fazer as coisas, né? Então, eu já vi alguém falar, mais de uma pessoa, nossa, na CLT eu era feliz e não sabia. Né? Eu já vi bastante. Eu isso era também. feliz e não sabia. Tudo bem, guardada as devidas proporções, Sim. entendeu? Eu ainda acredito e sou fã do empreendedorismo. Primeiro, você precisa ter coragem. Segundo, você precisa ter orientação. Você sozinho não adianta. Sozinho, você, na verdade, na vida a gente precisa ter parâmetro, não é isso? Exato. Às vezes a sombra de alguém te conduz. Sabe? Exatamente. Não adianta você querer ter o teu mundo, sabe? Então o que a gente precisa? Conversar, a gente precisa estudar, ver tendências. Hoje, tendência, vamos supor, se eu fosse montar um negócio hoje, fora da intelectualidade, entendeu? Vamos supor, o que será que dá hoje? Vocês passam na rua, não anda na rua, não anda? Sim. Vocês já viram alguma oficina mecânica vazia? Não. Hoje elas estão lotadas. Não é engraçado? A maioria isso? hoje está lotada. Né? Oficina de moto, vocês já viram? Lotada. Já. E tem empresário que o cara passa base na unha. Porque ele não põe a mão. É o negócio dele, percebeu? É o negócio dele, olha aí. Então é estudo de mercado, o que está acontecendo? Deixa eu ver para onde a humanidade está indo. Tá? Não entra na fila, que nem eu falei. Entrou na fila, você vai ficar no máximo em segundo lugar. máximo em Em segundo lugar, principalmente aqui no Brasil, né? Vice-campeão não vale nada, né? Não tem nada, né? Vice-campeão mundial. Não valeu Não vale nada. nada, Nem vai não lembrar. vale Entendeu como é que é? Então Não vale vice-campeão aqui não vale. Ou você é campeão ou você não é. Entendeu? Então, esse trabalho do MEI foi um trabalho aí, eu tenho que dar nome. O Guilherme Afife Domingos foi o pai realmente do MEI e do Simples Nacional, que eu tive uma atuação também muito próximo disso, nacionalmente, desse trabalho, quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, e isso veio dar uma outra conotação para quem era autônomo. A pessoa era autônoma, entendeu? Isso. Só que ela não tinha nenhuma segurança, sabe? Nenhuma vantagem, nenhuma. Nada, na verdade ela era desgarrada. Ela era, Mal sabe? visto até. Entendeu? O que você é? Você é autônomo. O Autônomo. pessoal pensava que não deu certo em nada, né? O namorado da sua filha ia pedir ela lá em casamento. Se você perguntasse o que você faz, eu sou autônomo. Não vai casar com a minha filha. Entendeu? Não deu certo, né? Agora eu sou MEI, então é outra coisa. É entendeu? outra Você coisa. paga aposentadoria, você tira a nota fiscal, você está regularizado. E é um caminho pro empreendedorismo também, né? Para você Profissionaliza crescer. o processo. Isso, para você crescer, entendeu? E traz, entre outras coisas, responsabilidade. Outra coisa, da cidadania, sabe? Acho que isso é muito importante, entendeu? Você ser regularizado, você ter um CNPJ, você tem crédito. Tem crédito. Tá? Isso. Tem o Banco do Povo aí que a gente trabalhou muito nisso aí, financiamento diferenciados, sabe? Incentivo. Exatamente. Hoje no Congresso está se brigando muito via associações comerciais. Nós somos 2.000
1.300 associações comerciais no Brasil. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É a maior entidade, tá, de time, entendeu? É o maior time que existe no Brasil, tá? Em São Paulo, nós somos 423 em 647, se eu não me engano, municípios. Nossa. Percebeu? Então, é uma força muito grande. Uma força muito grande. E você está dentro da associação comercial, você tem um amparo. Você tem pessoas lá para te orientar. E hoje, a Federação das Associações Comerciais, que aglomera todas as entidades lá em Brasília, eles estão lutando no Congresso alguns itens dessa reforma, reforma fiscal, sabe? Todo esse imbróglio que tem aí, entendeu? Porque se seguir do jeito que está, vai ter um problema muito sério para os pequenos e médios empresários. Que é a maioria. E você sabe, tem um dado, é o maior empregador no nosso país. Isso, eu estava vendo É o isso maior mesmo. empregador. Então nós precisamos tomar, sabe, nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, meu Deus do céu. Exatamente. É quem movimenta a economia. Exatamente, entendeu? Então você vê, sabe, você vê pessoas que, então, dentro do MEI, quando eu era secretário em São Caetano, foi lá que nós lançamos, você queria ser MEI. Ícaro, bom, eu quero ser um MEI, ótimo. Você vinha na secretaria, olha, eu quero abrir uma empresa, excelente. O que você quer trabalhar com quem? Não, eu quero trabalhar com TI, maravilhoso. Ou quero ser um consultor, sensacional, tudo bem. Então, olha, essa semana nós vamos fazer um curso com você. Tem aqui o Sebrae, dia tal, aqui tem dia tal é fluxo de caixa, outro dia você vai ver obrigações, sistemas, essas coisas. Depois de uma semana, você já saía com o seu CNPJ, você saía com o seu diploma de MEI. Aí a pessoa vinha, não, eu faço bolo na minha casa e eu queria pagar a aposentadoria, porque daqui a pouco, como é que eu vou me aposentar, entendeu? Aí eu quero vender para a prefeitura, não tenho nota fiscal, como é que eu faço? Quero vender para buffet, como é que eu faço? Ótimo, segunda-feira tem o Sebrae, vai te ensinar, fluxo de caixa. Terça-feira você vai passar pela da saúde, a área da saúde vai vir aqui te dar um curso como você vai manusear os alimentos. Olha que legal. Tá? Nós vamos, manicure, por exemplo, passava por tudo isso e nós emprestávamos dinheiro para comprar aquela, como é que chama que coloca lá dentro os alicates? Uma maleta. Uma maletinha. Uma maleta Não, esterilização. É um equipamento de esterilização. Isso, exato, Sim. mas tem um nome, qualquer dia eu lembro, tá bom? Tem o nome daquele, e a gente emprestava o dinheiro via Banco do Povo para ela se equipar. Então muda a vida. Profissionaliza o processo. Isso, muda a vida, entendeu? Você explicava e ele saía de lá. E tem um livro, inclusive, eu marquei aí, tem um livro que foi patrocinado. Eu consegui uma verba do Banco Interamericano, tá? O BID, né? Ele patrocinou esse projeto e São Caetano, a minha secretaria, que colocou esse projeto em pé, que foi de desburocratização, tá? Então antes, para você montar uma empresa, um MEI, você demorava 180 dias. Hoje isso não existe. Quando eu entreguei a secretaria, era em 5 minutos. Entendeu? Quando eu abri o meu primeiro CNPJ, que foi MEI, foi em 5 minutos. Pois é. Obrigado. Então, só que aí era o seguinte, você abria a tua empresa, só que você não levava o seu diploma. Não, você ia levar não. dali uma semana. É. Você entendeu? Você tinha que passar por todo aquele curso que a minha secretaria tinha feito. Então, o menor índice de insucesso, de MEI no Brasil é São Caetano do Sul. Mas tudo devido à educação. Exatamente. O preparo antes. Exatamente. E dava continuidade. Que é o que falta hoje, porque o que Com mais tem é certeza. CNPJ abrindo sem ter noção. Tem pessoa que chega no final do mês e fala assim, mas tem que emitir guia? E Como assim? Como que faz isso? tem que pagar imposto de renda, como é que faz? Percebeu? Então lá ele saía com tudo isso, com todo esse amparo. E no mercado está faltando isso. Então hoje falta muito. Tá. E a Associação Comercial de São Caetano, nós damos essa mentoria lá,
tá? Porque nós temos interesse, lembra? Nós temos interesse que as pessoas vão bem. Nós precisamos que os empresários vão bem. Desenvolve o contexto geral da cidade, né? Todo mundo ganha com isso. Então, e o país só vai bem se a comunidade vai bem. Exatamente. Entendeu? Então nós não trabalhamos para nós, né? Nós trabalhamos para a comunidade. Para que eles cresçam, aí todo mundo vai crescer junto. Essa história de que a pessoa cresce sozinha, não existe. Ele vai desaparecer. Entendeu? Não tem. Como você vai crescer sozinho? Não adianta. E eu vejo gente aí subindo no palco, pegando o microfone e falando umas coisas que falam, nossa, eu vou me matar, porque eu não vou conseguir chegar no que esse cara chegou. Aí você vai ver o que ele fez. Não lembro. Se conectou. Entendeu? E a gente tem que tomar muito cuidado também. E tem umas pessoas falando do que ouviu falar. Não do que fez. Exatamente. Do que ele leu num livro, ele vai lá e dá uma palestra. Nossa, é que nem eu falava anteriormente, entendeu? Para você dar uma receita de bolo, primeiro você tem que fazer o bolo e dar para as pessoas experimentarem. Você gostou? Quer aprender? Aí ele vai aprender de verdade, porque ele se interessou. Eu quero ser o dono disso aí. Eu quero ter a receita, eu quero ser o dono disso aí. Entendeu? Quantas boleiras não foram abrir MEI? Sim. E por que eu engordei? Elas levaram MEI, o bolo para mim. Depois levavam Na entrega do diploma ela deixou um bolo, verdade, né? Verdade. Sabe? Então, sabe, essa interação, tá faltando essa interação. Isso que você falou é muito importante, porque por muitas vezes, particularmente, eu sempre fiz o CNPJ crescer quando eu me conectei com outras pessoas. Que já ou estavam no mesmo caminho, ou estavam voltando de onde eu queria chegar. Isso. E eu vejo que a associação, como você tem colocado, eu acho que é muito estratégico para que você não percorra os caminhos errados. Isso. Né? E tenha que voltar, porque é aí onde as pessoas acabam desistindo. Você vê muita pessoa ficando no meio do caminho pela falta da orientação, ou não ter alguém, ou não ter uma entidade como a associação que vai falar assim, olha, esse é um caminho testado, validado e não funciona. E esse é o caminho correto a seguir. Eu acho que isso é muito importante porque traz com que as pessoas tenham uma visão clara de onde elas querem chegar e como elas querem chegar. Porque a visão onde a gente quer chegar todo mundo tem. Mas acho que o mais difícil é o como chegar. Então, e você colocou exatamente na veia da coisa. Porque é assim, né? Se eu for contratar a sua empresa, por exemplo, para nós trabalharmos junto, sabe o que eu vou perguntar para você? Ícaro, o que você fez que deu errado? A primeira coisa que eu vou te perguntar. Primeira coisa, o que você fez? Eu patrocinei, via Lei Rouanet, quando eu estava no Carrefour, no banco, um filme, tá? Pro Dia das Mães, com aquela Débora Bloch, lá, aquela artista lá. Filme muito legalzinho e tal, e eu patrocinei, porque tinha gordura, né, para você fazer, entendeu? E aí eu fui na agência que estava produzindo o filme. Nossa, a agência estava cheio de troféus assim, e diplomas na parede. Nossa, eu fiquei impressionado, né? Aí, conversando com o dono lá, tal, esse pessoal da agência, né, todo chique. E aí eu olhei assim e tal, falei, nossa, parabéns, hein? O que deu de errado? O que você fez que deu de errado? O cara olhou assim pra mim, não, nada. Eu falei, ixi, então vai dar errado o que você vai fazer pra mim. Obrigado. Entendeu? Pô, nunca deu errado nada pro cara? Como nunca deu errado, né? Percebeu? E esses encontros também é isso. Você vai nesses encontros pra quê? Você vai lá conversar para ver que rumo que está indo o mercado. O teu negócio, como é que está o teu negócio? Puta, olha, sabe, você está aprendendo, entendeu? Poxa, e você vai aprender também com os erros teu e dos outros. Fala, puta, cara, eu investi numa máquina assim, papapá. Olha, você acredita que estou comprando essa máquina? Me facilitou ou não? Não compre ou compre duas, por exemplo. Você entendeu? Sabe a utilidade disso? E as associações comerciais, e aqui eu represento São Caetano, entendeu? As associações comerciais têm essa utilidade, sabe? Nós somos 2.300.000 associados.
É um timezinho. É um time enorme. Razoável. Você imagina? Tem experiência no meio do caminho? Não tem, não, né? Eu faço parte da associação. Rapaz. Então, você imagina esse pessoal numa estrada com uma bandeirinha? É problema, né? É problema. Entendeu? É problema. Então, e outra coisa, e não é gente folgada, é gente que acorda Que cedo. trabalha, Entendeu? além de trabalhar, ainda arruma um tempo da vida pessoal para estar lá. Exatamente. Não, e muito mais, né? Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem escala 5x2, entendeu? Não dorme às vezes, né? Não tem Isso, horário, não tem independente horário. do Então, horário. Não tem do horário. Essa é a figura do empresário. E alguém precisa falar. Na verdade, como eu acho que deveria ter escola de gente, sabe? Deveria ter uma escola, fora diploma, essas coisas, uma escola disso aqui que nós estamos falando. Uma escola das dificuldades. Eu nunca vi ninguém falar de Escola dificuldade. dos erros, né? É isso, pronto. Escola dos erros. Vamos montar? Quem sabe, né? Uma boa Escola- ideia. Gostei dessa ideia. Você entendeu? Sabe? Escola dos Ninguém está erros. falando. O que não fazer. É bom trazer Que é muito- isso aí para um treinamento, Vamos né? trazer um treinamento isso. Que é muito fácil falar o que tem que fazer e o que não fazer. Você já pensou você chegar para um funcionário numa dessas empresas que a gente vai dar treinamento, chegar para a pessoa e você vê a pessoa de cabeça baixa e você passa direto? Um líder não passa direto. Não passa direto. Você vai lá e conversa. Várias vezes, sabe? E eu vi, a pessoa faltou, o chefe dela falou, amanhã ligava, amanhã você não precisa vir mais. Isso. Aí Ao eu invés de cheguei- perguntar o que aconteceu. Então aí eu chegava lá e falava, mas o que houve? Não, ela não veio. Quantas vezes ela? Não, é a primeira vez. Nossa, mas você já está mandando embora ainda por telefone? Chefe, né? Chefão, entendeu? Não, comigo é assim, não sei o quê, papapá. Chegava no outro dia, traz a pessoa na minha sala. Aí eu conversava, olha, sabe o que é? Eu não tinha dinheiro para condução. E como ela tem um chefe... Esse caso específico, você sabe o que eu fiz ou não? Não. Eu chamei o cara e mandei ele embora na frente dela. Porque... Eu não posso ter uma pessoa assim como... Esse onde eu ia chegar. Porque se ele fosse líder, ela tinha ligado para ele. Percebe? Como ele era chefe e ela não tinha acesso. Porque, Não, né? não, ele não conseguiu conquistar a confiança dela. Se Isso, tivesse dela conquistado, ligar e ela falar, teria isso, ligado. isso. Ela não ligou porque tinha medo dele. Isso. Percebeu? Então, esse é o treinamento que eu acho que, fora tudo isso aí que a gente tá colocando, tudo isso aí, entendeu? É a questão do time e do pertencimento. Se o teu funcionário não torcer para você, não te admirar, você tá morto. Tá morto. Se ele não comprar sua ideia, tá morto. Você não dá um passo. Isso é verdade. E ele vai tirar terra debaixo dos teus pés. E isso vem né, em todos os níveis hierárquicos. Sim. Né? O dono com os seus diretores, CEOs, depois vem a gerência, a coordenação, a supervisão, a liderança, líder de área, depois do líder de área, os colaboradores da base. Acho que se todos eles não tiverem esse mesmo pensamento, a coisa não anda. Não anda. Já aconteceu muito como gestor ou como consultor, antes de começar a implementar, ter que fazer com que a ideia seja comprada para que ela dê certo. E depois as pessoas que estavam ali, que não tinham o desejo da mudança, falam assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Teve uma empresa que era um grande armazém, que tinha um processo de separação muito demorado e caótico. Só que eles acreditavam que era o único meio. E aí, como eu vim de uma outra empresa, vim com o conhecimento, e naquele momento eu quis fazer aquela mudança, não, isso não vai funcionar, não vai dar certo aqui. Passou os 3 meses e falou assim, cara, boa parte ia pedir as contas, a gente não estava mais aguentando, porque o trabalho, além de ser pesado, ele era muito caótico, e agora a gente se sente confortável. Eu falei assim, então tem que estar aberto a mudança a todo momento. Porque toda mudança, mesmo que ela não deu certo, é só voltar e refazer. Né? Então eu vejo que hoje as pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar a mudança, seja ela qual for. Então, 2 coisas eu gostaria de acrescentar, se você permitir, viu, Camila? Sim. Dentro do que você colocou. Todo esse cast aí que você colocou, CEO, CFO e todas essas coisas bonitas aí, entendeu? Quem é o mais importante dessa turma aí? A base. A faxineira, cara. Lembra que eu falei? A faxineira. Base. Aí deu o resultado lá, né? Nossa, atingindo. CFO, Todo mundo foi o festa, CEO, não sei o que, papapá. A faxineira ganhou algum prêmiozinho?
Nem obrigado ela ganhou. Não ganha. Eu estou falando faxineira, mas não se trata de faxineira. Sim. Todos que estão ali nessa base. Eu era gestor Entendeu? de uma empresa, eu era gerente nacional de uma empresa, e o fundador ele tinha um pensamento muito parecido com o seu. E sempre que a gente ia receber um cliente, ele era muito bem recebido desde a portaria até ele fazia a visita nas instalações, ele ia nos banheiros. E ele tinha um grande... o nosso presidente, ele gostava muito de demonstrar o banheiro. Então sentava os filhos dele, vamos apresentar a empresa, mostrar os números e tal. E ele entrava, já era feito assim, ele entrava na sala 40 minutos depois, que ele sabia que a gente tinha apresentado parte técnica, os caminhões elétricos e tal. Ele falava assim, vamos lá ver o banheiro? E aí ele falava, aí toda vez que ele encontrava alguém da limpeza nesse meio do caminho, ele chamava e falava assim, essa pessoa é responsável pelaquele banheiro, pelaquele vestiário que você entrou, estava impecável. E aí todo mundo ficava dentro disso, e na época a gente fazia isso com a portaria também. Tinha um porteiro lá, o Carlão, na época, e o cliente, eu já fechei cliente por causa dele. Porque ele falou assim, eu fui tão bem recebido no momento que eu pisei no portão até ele me trazer aqui na sala, que eu me sinto em casa. E aí foi sempre pela base. E aí isso me ensinou muito, porque é isso que você está falando. É o orgulho de mostrar o que tem e mostrar as pessoas que fazem aquilo acontecer. Você quer saber como está a sua empresa? Pergunta para a faxineira. Ela sabe. Entendeu? É lamentável, né? Então eu fico assim, me causa espanto, e eu vejo algumas empresas que o faxineiro chegou à diretoria. Essa empresa está indo bem pra caramba. Tá indo bem pra caramba. Ela é sadia, ela é saudável. Entendeu? E eu não estou falando aqui de romantismo. Não é nada disso não. Entendeu? Daquele caráter que a gente falou no início. Isso aí. Entendeu? Então, tudo bem. Isso aqui pode ser que está fora de moda. Você bota um sistema, ele resolve tudo isso. E sabe? Então é assim. É assim, mas tudo bem. Eu prefiro estar atualizado de tudo, saber tudo como é, para que é, e eu quero saber para onde vai. É isso que me importa. O meu hobby é viajar de motorhome, né? Então, e aí você tem que planejar a viagem. Sim. Né? Então eu vejo alguns planejamentos, né? E eu conversava aqui no caminho o seguinte, quem planeja, né? Uma guerra, quem planeja, você viu alguém que planeja ir lá dar tiro? Não. Não é estranho isso aí? É estranho. Não é? Então os meus planejamentos, eles são flexíveis. Em tudo na minha vida é flexível. Eu tenho planejamento. Eu sei de onde eu vou sair, eu sei de onde eu vou chegar. Entendeu? Só que no meio do caminho pode acontecer tanta coisa. E se eu for um cara engessado, eu morro, cara. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho dó de morrer. Entendeu? Eu tenho medo de morrer por ignorância. De eu estar numa estrada e está escrito lá em árabe, a 300 metros... Penhasco. Exatamente. A 200 metros, e eu não saber ler aquilo lá, e eu caí. Eu tenho medo de morrer por ignorância. Boa sacada. Sabe? Então, uma missão que eu acho que eu tenho, e Deus me deu, é de poder passar o que eu aprendi. Do que eu estou falando, é tudo coisa... O bolo eu já fiz e já experimentei. Eu já sei como que é. Eu já sei o gosto. Então, o planejamento é super necessário. Eu tenho que saber de onde eu vou sair, a hora que eu vou sair. Só que a hora que eu vou chegar, enquanto a gente planeja, Deus ri. Entendeu? Pode mudar um monte de coisa. E se você for bobão, sabe? Oh, não, a escola me ensinou, cara, eu tenho, entendeu? Se você engessar, você pode não chegar lá no final, entendeu? Então, é essa flexibilidade, entendeu? É esse entendimento, é esse pertencimento, é essa preocupação com quem você vai encontrar, sabe? Eu acho que isso aí vai manter a gente vivo, vai manter as empresas funcionando, sabe? A gente vê, infelizmente, né, quantas empresas, e empresas de grande porte, né, pedindo aí recuperação judicial, sabe?
abandonando. Poxa, tem empresa aí que o cara fecha no dia seguinte e não volta mais. Sim. A gente não vê nos noticiários? Tem. Que é? Empresa Tranca e não volta mais, acabou. de tantos anos. Tantos anos. Percebe? Porque se o cara não tiver preparado e ele começar a ver notícia, a hora que ele acorda, começa a ver notícia, ele nem tem vontade de sair de casa. Entendeu? Então, me parece que a gente precisa, é necessário, primeiro, a gente ter um time. Sim. A gente tá junto, tá? O Guilherme Afife acabou de lançar um livro, Juntos Somos Mais Fortes, muito legal, eu até indico, vale muito a pena, e é verdade, juntos, sabe, juntos, entendeu? Não fazendo caridade, mas nos ajudando. Sim. Sabe, nos dando as mãos, entendeu? O que está faltando aqui, põe ali. Eu estou falando de conhecimento, sabe? Estou falando de estratégia, não é ficar igual o general no ar-condicionado, numa mesinha, você mata tanto aqui, faz tanto ali, entendeu? Não sei o quê. E você, cadê meu charuto? Sabe? Não, entendeu? O empresário raiz, né? O empresário de verdade, ele está ralando que nem você. Verdade. Entendeu? E é isso aí. E nós moramos num país abençoado. Nós moramos num país maravilhoso, que tem toda a oportunidade do mundo. Aqui é um país que ninguém só passa fome se você tiver preguiça, sabe? Aqui ninguém recusa um prato de comida, sabe? É um país que tem todas as oportunidades do mundo. Nós temos aí no mínimo 3 colheitas por ano, que é o que mais importante, que mantém a gente vivo. Sim. Entendeu? E o que está faltando para nós? Com certeza absoluta, consciência. Ter consciência. Falta a gente estar naquele lugar, naquela hora. A gente trazer tá muito de volta disperso. isso para nós, Isso, né? exatamente. Porque tem se perdido muito. Celso, o assunto está maravilhoso. A gente tem falado bastante aqui, é muito bom ouvir sua trajetória, né? Tudo que você passou pra gente aqui é um prazer. Se deixar, a gente passa o dia aqui falando, escola aqui. Porque realmente eu aprendi bastante, né? Tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui também. Mas foi uma honra recebê-lo, né? Eu sei que tá terminando, a gente não queria terminar, mas deixa já um convite para você voltar a trazer um pouquinho mais, porque são anos aí de experiência, né, e de ensinamentos que você tem passado para outras pessoas. Foram vidas que passaram até você e até hoje se lembram. E hoje nós tivemos a honra aqui de ter você aqui conosco, de poder estar ouvindo tudo isso e nos trazer à memória coisas que quando a gente era criança e hoje a gente precisa trazer isso de volta para nós, né? Então é uma honra. Eu quero que você deixe, assim, eu sempre falo isso no final, uma frase que você leva para sua vida, pra gente finalizar. Bom, primeiro, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui trocando, né, um pouco. Realmente eu costumo falar do que eu sei, do que eu fiz, do que eu provei, né. Espero, tenho certeza absoluta que essa nossa conversa deve ecoar. Sim, sabe? Com certeza. Tá ecoando já. Sabe, você falou uma coisa muito importante, família, sabe, família, também tudo começa dentro de casa. Sim. Sabe, tudo começa dentro de casa. O que eu diria é o seguinte, nós precisamos nos admirar. A gente precisa ter uma admiração, sabe? A gente vê o receio de muitas pessoas, né? De quando você vai falar algo, um elogio, parece que elas não foram ensinadas a receber. Isso. Eu falo por experiência. Quando eu comecei a empreender, as pessoas falavam, eu no início não sabia receber. Eu falava, será que eu sou isso mesmo que a pessoa tá vendo? Mas eu tenho esse entendimento que sim. Então muitas hoje não têm isso, porque não foram ensinadas mesmo, né? Sempre você tem que doar, mas você também pode receber. Eu acho que falta um pouquinho também de a gente aprender a ser feliz, porque a gente merece. Sim. Sabe? Nós somos seres especiais, podem ter certeza absoluta.
sabe? Nós temos alguma coisa um pouquinho diferente, sabe? E isso não estou falando por vantagem, não é vantagem. Pelo contrário, quem tem isso aí, ele tem obrigações, né? Entendeu? De poder levar isso aí à frente. É que nem o jornalista lá, o Marco Rosa, me falou no passado. Ele falou, puxa, você vai parar agora? Você vai aposentar? E tudo isso aí que você acumulou vai te sufocar. Então, cada vez que eu venho ter essa conversa, eu voltei a ser um menino. Sim. Entendeu? Comecei tudo novamente hoje. Voltei a ser informante, vou lá bater palma. Entendeu? Mas muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E aproveitando, você tem alguma rede social que a gente possa, quem possa te acompanhar? Então, tem o Instagram, né? Amâncio Celso, né? E as outras redes normais aí que tem, que a gente está lá no meio, entendeu? E estou na Associação Comercial Industrial de São Caetano do Sul, lá no centro, né? Legal. E convido aí a todos que vá fazer uma visita, vá tomar um café. Nós temos uma vez por mês um café lá que nós denominamos Café com Conexão, onde os empresários se encontram, vão lá tomar um café, vão ouvir uma palestra e fazer a integração. Vocês todos estão convidados e vai ser uma alegria muito grande. E eu estou lá também de plantão, é só ligar, marcar. O café está quentinho. Perfeito, ótimo. A gente vai fazer uma visita sim, vai ser uma honra para nós. Quero agradecer mais uma vez sua participação, a participação especial do Ícaro também. Obrigado, que esteve aqui hoje comigo para poder a gente juntos ouvir um pouquinho mais sobre essa história, aprender também, pegar alguns insights, que foi muito bom, né, para um projeto novo que a gente está. E Celso, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar sua experiência, seus aprendizados e sua visão com a gente aqui no Mestre dos Negócios. Foi um conteúdo riquíssimo, né? Para quem quer empreender, para quem quer liderar também, ou está construindo a sua própria carreira, né? E para você que está nos acompanhando, comenta, compartilha, curte. Até o próximo episódio.